Chegamos aqui finalmente à questão número 10. Olha só, questão número 10 da quarta lista para o nível 1 daquele banco de questões do BMAP lá de 2006, né? E essa questão aqui maravilhosa nos fala o seguinte: era sobre um bloco retangular de madeira que tem 320, somente isso, ó, 320 centímetros de comprimento, ok? 60 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Isso está até exposto aqui, né? Você consegue ver aqui no desenho um bloco que tem 320 centímetros de comprimento, 7,5 de altura, né? Aqui no caso é a altura do bloco, e os 60 centímetros, ó, aqui de largura, perfeito? O que acontece aqui é o seguinte: o bloco ele é cortado várias vezes com cortes que são paralelos, atenção, às suas faces, de modo a subdividi-lo em outros bloquinhos pequenos, como esse que aparece aqui, né? E que o enunciado explica, né? Que eles também são retangulares, com 80 centímetros de comprimento, perfeito, 30 centímetros de largura e 15 centímetros de altura, tudo bem? O enunciado ele é bem didático, né? Porque o desenho aqui ele já explica tudinho também, né? 80 centímetros de comprimento, 30 de largura, 15 de altura. São bloquinhos nesse formato aqui, tudo bem? Então, por exemplo, agora a nossa missão aqui é a gente responder esses dois itens, o item A e o item B. O item A nos faz a seguinte pergunta muito pertinente, né? Isso, muito criativa. Quantas peças, qual é essa quantidade de peças que eu consigo obter? Na verdade, em quantos bloquinhos menores eu vou conseguir partir esse blocão imenso, né? Pensando aqui na geometria espacial, o que nós temos aqui são dois paralelepípedos retos retângulos, não é isso? Aí esse é o nome deles, não é isso? Porque eu tenho aqui faces retangulares, né, gente? Então, para a gente pensar em quantos bloquinhos pequenos a gente vai conseguir montar aqui, eu acho bem pertinente, bem relevante a gente pensar em volume, em espaço, né? Porque, por exemplo, esses bloquinhos pequenos, eles vão ocupar um certo espaço, né? Isso que vão preencher esse blocão maior, né? O espaço correspondente a esse bloco maior. Então, podemos pensar primeiro em quanto seria esse espaço maior, né? O volume desse bloco maior. Não é isso? Eu vou até colocar assim, ó, de maneira bem organizada, didática, né? Digna de um like e uma inscrição, assim, ó. Volume do bloco, tá? Vou ser bem criativo aqui. Volume do bloco. E como é que a gente pode chegar nesse resultado? Né? Como eu tenho aqui paralelepípedos, não é isso? Tem aqui esses bloquinhos, então é só fazer comprimento, não é isso? Que é de 320, vezes largura, 60, vezes altura, 75. É isso que eu vou fazer, 320 vezes 60 vezes 75. Esse resultado aqui é que vai corresponder ao volume desse bloco maior que nós temos. E eu me recuso a fazer essa conta, tá certo? Você vai ver aqui junto comigo que uma estratégia, olha só, guardem isso bem, tá? Uma estratégia que pode ser muito eficiente em resolução de questões, quando você está numa prova, não só da UBMAP, tá? Pode ser de outras bancas também, né? Mas o ideal é que você, se possível, se você vê uma multiplicação com números um pouco grandes, que dão muito trabalho de fazer de repente, até de cabeça, o ideal é que você nem faça, que você deixe assim com multiplicação mesmo, como eu vou escrever aqui, ó. Olha só, vou deixar aqui. Esse aqui é o nosso volume do bloco maior, tá? E eu vou deixar assim, cozinhando. De repente, pode acontecer de eu ter que simplificar alguma coisa, né? De poder tornar isso aqui um pouco mais simples e pode ser útil de nós não fazermos aqui essa conta, tudo bem? Então, olha só, essa é uma dica aqui que vale ouro, certo? Para você e para essa questão aqui. Mas antes de continuar, vou só lembrar, né? Todas as medidas aqui estão em centímetros, correto? Então, a nossa resposta aqui vai ser, como é volume, centímetros cúbicos, tá? Vou só fazer esse destaque aqui, tá? Nossa resposta,
que está um pouco feinha, mas está correta, tá em centímetros cúbicos, tudo bem? Agora que eu já pensei no bloco maior, podemos pensar no bloco menor, não é isso? Como é que seria aqui o volume do bloco menor? Vamos lá. Vou escolher aqui uma cor interessante. Esqueci azul escuro, tá bom, tá? Vou fazer azul escuro mesmo. Volume do bloquinho, tá? Vou botar assim, o volume do bloquinho. Com muita originalidade, ó, muita organização, certo? Temos aqui o seguinte. Como é que faz o volume do bloquinho? É 80 centímetros de comprimento do bloquinho, vezes 30 centímetros de largura e os 15 centímetros de altura. É isso? Novamente eu não vou resolver essa conta, não é isso? Vou deixar assim como está, vocês vão ver novamente. Por quê, né? E essa resposta aqui, como tudo está em centímetros, fica em centímetros cúbicos, tudo bem? Então esse é o volume do bloquinho. De posse desses dois resultados, fica bem simples a gente obter a nossa resposta para o item A. Porque olha só, eu sei que o bloquinho menor, e que eu vou cortar aqui, fazendo os cortes, né? Ele ocupa essa quantidade de espaço, né, de volume. E o bloco grandão corresponde a esse volume aqui, a esse espaço que a gente encontrou. Então, o que é mais sensato? Se eu quero saber quantos bloquinhos desse pequenos cabem no bloco grandão, né? Porque sabendo disso eu vou conseguir responder quantos bloquinhos pequenos a gente vai conseguir. Então, a gente pode pensar quantas vezes o bloquinho pequeno cabe no bloquinho maior. E essa ideia está associada à divisão, né, gente? Divisão, na verdade, aqui nesse caso, desse volumezão maior correspondente ao bloco maior pelo volume do bloquinho pequenininho, né? Por exemplo, um exemplo simples aqui com números. Se eu quero saber, por exemplo, quantas vezes o número 2 cabe no número 4, uma coisa simples assim. É só dividir 4 por 2, né? O 2 cabe duas vezes, porque 2 vezes 2 é 4. Se eu quero saber quantas vezes o 4 cabe no 12, é só dividir 12 por 4. Encontraremos 3. Assim, o 4 cabe 3 vezes no número 12, né? 4 vezes 3 é 12. Então, isso está sempre associado à divisão, né? É isso que está por trás da ideia de uma divisão. Então, nós temos aqui o seguinte, olha só. Temos aqui nossa resposta saindo, é só dividir o volume do bloquinho, volume do bloco maior, perdão, né? Volume do bloco maior pelo volume do bloco pequenininho. Tô indo bem devagar hoje, hein? Tudo detalhadinho para você. Bloquinho, isso vai dar quanto, né? Vou fazer aqui. Aqui que você vai entender por que eu não fiz as contas, ó. Porque nós temos aqui 320 vezes 60 vezes 75. E aqui nós temos 80 vezes 30 vezes 15, perfeito? Então, aqui que você vai entender, porque olha só, nós temos aqui apenas multiplicações e uma divisão. Então, olha só, a gente pode fazer aqui alguns cancelamentos, algumas simplificações, né? Como é que ficaria? Aqui é mais gritante. 60 dividido por 30. Isso aqui vai dar 2, não é isso? 60 dividido por 30, isso é 2. 320 dividido por 80, isso vai dar 4, se você fizer a conta, né? Porque 80 vezes 4 é 320, lembra, né? 8 vezes 4 é 32. E aqui a gente vai ter 15 dividido por 75 dividido por 15, né? O melhor, isso aqui vai dar 5, né? Se você fizer a conta. Então aqui a gente vai ter como resposta o seguinte: simplesmente, ó, eu poupei, nos livramos aqui de fazer uma conta imensa, tanto no numerador como no denominador, né? E essa conta imensa virou simplesmente 4 vezes 2 vezes 5. 4 vezes 2 é 8, vezes 5, 40. Então, olha só, nossa resposta, não é isso? Eu vou até colocar aqui primeiro, antes de enfatizar. Pega a borracha, atenção, atenção, atenção. Quem sabe faz sem edição, vamos lá. 4 vezes 2 é 8, vezes 5, 40. Pronto, enfatizei aqui. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente vai conseguir, ao final de tudo, 40 pecinhas, 40 bloquinhos menores, né? Feitos nesse formato. 40
peças. Tudo bem? 40 peças, essa é a nossa resposta aqui para o item A, tá? A gente resolveu aqui. Tudo isso aqui que eu fiz com vocês, com bastante calma, paciência e muita resignação, corresponde ao item A. Agora podemos responder o item B, que é bem simples também. O nosso item B, vou até deixar um espacinho aqui para ele. Ele nos pede o seguinte, de posse do que foi obtido aqui no item A, o seguinte, 1 metro cúbico dessa madeira pesa aproximadamente, ó, ele vai dizer o peso de 1 metro cúbico, e apenas 1 metro cúbico desse material pelo qual é feito os blocos, né? Desse material do qual os blocos são feitos. Que é de aproximadamente 900 quilos, 900 quilogramas, cada metro cúbico. A grande pergunta é, qual é o peso de cada uma dessas peças? Quanto pesa cada uma dessas 40 pecinhas que nós conseguimos? Não é isso? Então, olha só. Nós sabemos, não é isso, que cada pecinha, cada bloquinho, né, tem esse volume, né? Tem essa quantidade aqui, corresponde a essa quantidade de centímetros cúbicos. E vejam bem isso, tá? Centímetros cúbicos. A resposta que a gente conseguiu em um dos cálculos aqui para o item A está em centímetros cúbicos. O item B fala em metros cúbicos. Então, para a gente conseguir usar esse resultado, temos que fazer uma conversão de centímetros cúbicos para metros cúbicos, tudo bem? E é muito importante que você e eu também, né, nos lembremos de como é que se faz essa conversão, gente. Como é que eu posso fazer de maneira fácil uma conversão de centímetros cúbicos para metros cúbicos? De maneira muito simples, olha só. Eu poderia fazer até usando aquela tabelinha que ajuda bastante, né? Mas pelo espaço aqui, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ser mais direto aqui, mas se eu já gravei algum vídeo sobre o assunto, sobre esse tipo de conversão, tá aparecendo aí para você nos cards, tá? Para você dar uma olhadinha, dar uma revisadinha legal, né? Que vem sempre a calhar, mas aqui eu vou ser mais direto. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, é uma conversão de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Vamos lá, vou escolher aqui uma cor, vamos lá, vou escolher. Tá difícil aqui, eu já usei tudo, né? Mas eu vou fazer aqui de preto mesmo. Vamos lá. Temos aqui o seguinte. Essa quantidade aqui em centímetros cúbicos. Aí você tem que lembrar, tá? Eu vou ser bem direto aqui. Fazer o seguinte, ó. Se está em centímetros cúbicos, eu quero converter para metros cúbicos, eu vou ter que dividir pelo seguinte. Se fosse para converter para decímetros cúbicos, seria uma divisão por 1000, né? Assim, vou até colocar aqui. Mas como é para metros cúbicos, eu teria que dividir por 1000 novamente, não é isso? Então, eu vou dividir aqui no fim das contas por 1 milhão. Tá, gente? Essa é a ideia. Temos aqui, então, isso aqui. Agora sim, em metros cúbicos, não é isso? E se esse aqui é o volume do bloco em metros cúbicos, quer dizer que o bloco tem essa quantidade aqui de metros cúbicos, e como cada metro cúbico pesa 900 gramas, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse resultado aqui em metros cúbicos e multiplicar pelo peso que o item B nos forneceu, né? 900 quilos. E isso vai nos dar o peso de cada pecinha, certo, gente? Então, temos aqui o seguinte, esse peso procurado, que eu com muita criatividade não vou chamar de pesão, tá? Mas eu vou chamar de M, que esse peso aqui na verdade é massa, né? Sendo fisicamente correto, a gente vai ter o seguinte: esse M de massa, ele é igual a quanto? Nosso volume que nós encontramos, vamos lá, 80 vezes 30 vezes 15, dividido por 1 milhão, certo? Vezes 900 quilos. Olha que fantástico, né? E olha a vantagem de você não fazer contas com valores grandes, né? Porque olha só, aqui vai ter um monte de simplificação de novo. Primeiro aqui, gritando pra gente.
esses dois zeros aqui do 900, aqui só tem multiplicação, né? E aqui, ó, esses dois zeros do 1 milhão. Perfeito? Mais uma aqui aparece pra gente, né? Se você pensar aqui, olha que legal. Esses dois zeros aqui do 80 e do 30, né? Com mais dois zerinhos aqui do 1 milhão. Perfeito? Nós ficamos aqui com o seguinte: 8 vezes 3, que é 24. Então, eu vou ter aqui 24 vezes 15 vezes 9, né? E tudo isso aqui sobre o nosso 100 aqui que sobrou aqui no denominador. Se nós fizermos aqui, ó, 24 vezes 15 vezes 9, vocês vão encontrar, tenho certeza, 3.240, tá certo? Isso aqui dividido por 100. Quando eu divido por 100, né, só anda duas casinhas com a vírgula aqui para a esquerda, né? Então, a gente vai ter dividir por 10, sim, dividir por 100. Aqui, né? Então, eu vou ter aqui como resposta, graças a Deus, né? O seguinte, vou até puxar uma seta, sim, e dizer que a nossa massa, olha só que legal, ela é de 32,4 ou 40, né, tanto faz, quilos. Tudo bem? Essa aqui é a nossa resposta para o item B de Brasil, tá certo? Acabou-se a questão e acabou-se também a quarta lista para o nível 1, né? Eu espero que vocês tenham gostado aqui e eu aguardo vocês para a próxima lista que se inicia, né? Que é a quinta lista para o nível 1, aí nos próximos vídeos, tudo bem? Então, um grande abraço e até mais.